está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, lembrando que esse é um conteúdo do site f1mania.net e você pode, claro, acessar lá o nosso site, também baixar nosso aplicativo, acessar a gente aí, buscar a gente nas redes sociais aí também, sempre procurando por site F1 Mania, como a gente sempre lembra aqui, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Quai, tá? Em tudo quanto é lugar lá, site F1 Mania você encontra a gente, beleza? Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, no nosso Em Ponto, então a gente vai falar aqui de novidades, né? Novas regras, novo formato da Fórmula 1 com a qualificação sprint, tem também alteração aí na quantidade de componentes dos motores, né? Esse é o tema do nosso primeiro e segundo bloco, porque no final, as rapidinhas, Garcia, tem aqui, ó, os 10 pilotos aí com maior patrimônio líquido do atual grid da Fórmula 1, enquanto isso o presidente da FIA, né, foi aí acusado de comportamento sexista por uma ex-funcionário, Garcia, o Daniel Kvyat, também agora criticou atitudes da Red Bull e para fechar o governo brasileiro sancionou uma lei, né, que nomeia então Ayrton Senna como patrono do esporte brasileiro, Garcia. Beleza, perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, 26 de abril de 2023, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, então, nessa quarta-feira, dia 26, a gente vai começar falando sobre o novo formato do final de semana sprint da Fórmula 1. Não sei se é um final de semana sprint, né? Não dá pra falar dessa forma, mas final de semana com corrida sprint na Fórmula 1. Ontem a gente tava falando um pouco sobre isso, adiantando algumas coisas aqui, e a gente... Conforme a gente estava terminando a nossa gravação, foi oficializada essas mudanças aí. Então a gente vai detalhar para você o que tá rolando. Agora o novo formato é chamado de Sprint Shootout, né? Ou então qualificação sprint, que vai determinar o grid de largada para corrida sprint. É uma loucura, mas enfim. Essas mudanças foram propostas no mês passado. Todo mundo tinha concordado já, mas faltava o aval da FIA ali, aval esse que veio ontem, né? E agora a estrutura dos finais de semana com corrida sprint vai ser mudada. Então o que acontece? GP do Azerbaijão acontece nesse final de semana, né? Então vai ter uma sessão de classificação na sexta-feira. Anota aí, você que tá ouvindo, que é complicado, né, Gavi? Vamos lá. A sessão de classificação da sexta-feira tem o mesmo formato de sempre, Q1, Q2, Q3, e vai definir o grid de largada para a corrida do domingo. Atenção nessa parte, sexta-feira classifica para o domingo, ok? Isso depois de um treino livre. Aí antes, no final de semana sprint, a gente tinha o segundo treino livre, que não vai ter mais, e agora no lugar do treino livre vai ter uma sessão de classificação chamada de qualificação sprint. Também vai ser Q1, Q2, Q3, mas ela também vai ser meio sprint, né? O Q1 vai ter 12 minutos em vez de 18, Q2 vai ter 10 minutos em vez de 15, o Q3 vai ter 8 minutos em vez de 12, tá? E os pilotos vão ser obrigados a usar apenas pneus médios, tanto no Q1 quanto no Q2. Isso antes dos pneus macios, que vão ser obrigatórios também no Q3. Tá bom? Então, assim, tá muito provavelmente, inclusive, com essa mudança para apenas 8 minutos, os pilotos vão ter só uma chance de fazer volta rápida, né? Dependendo da pista, o pneu mantém aquecimento ali e os pilotos conseguem fazer duas, mas é uma saída para a pista, né? E é isso, então agora tudo isso, né, Gavi? Até a classificação é sprint. E uma coisa curiosa aqui que, assim, eu reclamava que a gente tinha no sábado menos ações na pista, menos carro na pista. Eu já reclamava disso há um tempo atrás, né? Menos tempo de sessão. Porque era 1 hora de treino livre no sábado, depois 1 hora de classificação, antigamente. Aí passou 1 hora de
a ser 1 hora de treino livre e meia hora de classificação. Agora a gente vai... E meia hora de corrida sprint. Agora a gente tem meia hora de corrida sprint e vai ter, sei lá, uns 45 minutos no máximo de classificação, né? Menos tempo ainda de pista, né, Garcia? A gente... o que a Fórmula 1 tá apostando aí é que isso seja mais intenso, né? Essa, pelo menos, é a aposta da Fórmula 1. Mas é isso, Garcia. Formato completamente diferente aí. Agora a gente vai ter um treino livre só, até a gente tá chamando de treino livre 1, eu fiquei pensando nisso agora mesmo aqui, tô escrevendo aqui, ó. É verdade, é treino livre. Treino livre, né, Garcia? Não tem mais 2, 3, né? Então, para esse final de semana, só um treino livre, que já é reduzido, né, nos últimos anos aí de 60 minutos. Então, olha, é pouquíssimo tempo, na minha visão, pouquíssimo tempo, né, Garcia, para os pilotos acostumarem. Aí se acontecer alguma bandeira vermelha, lá 15 minutos de interrupção, já é um prejuízo grande. Se forem 2, então, aí o negócio, o buraco, aí ficou feio, hein, né, a situação dos pilotos, né, Garcia? Mas também os próprios pilotos não estão muito afim de testar, né? A gente tem falado aqui sobre isso, os pilotos parece que, não sei, na minha opinião é que talvez poucos treinos para os pilotos signifiquem mais chance aí de deixar o negócio mais embolado, né? Tendo em vista essa vantagem muito grande da Red Bull. Caminho por esse lado do meu pensamento, né, Garcia? Mas então vai ser isso, né? Só para reforçar, a gente começa sexta-feira, cedinho, 6h30 da manhã, aqui no F1 Mania, com o treino livre 1, e aí depois, às 10 horas da manhã, então das 10 às 11, a gente tem a qualificação GP de domingo, né, Garcia? Essa qualificação para a corrida de domingo, né? Então aí, fechamos a sexta-feira. No sábado, aí é tudo sprint, dá para pensar assim que é um jeito mais fácil, né, Garcia? Na sexta, treino livre e qualificação lá pro domingo, né? Vamos colocar assim. E aí o sábado é sprint, porque de manhãzinha, 5h30 da manhã, né? Então quem quiser acompanhar aí vai ter que acordar bem cedinho, é 1 hora antes, né? Antecipado aí, tava previsto, seria aí, na verdade, em condições normais, em um final de semana normal, o TL3 seria 6h30 da manhã, mas já alterou no site oficial também, então qualificação para sprint race 5h30 da manhã do sábado, e aí dá para dormir, tomar um cafezão e tal, né, Garcia? Porque só 10h30, então a gente vai ter aí a largada para sprint race, né? Largada da corrida curta, aos 100 km, né? E é isso. E aí no domingo, então, aí sim, grande prêmio normal, largada 8 horas da manhã, e, né, tudo normal, né? Tirando e aí, Garcia, tem mais uma coisa importante aqui que eu vou ter que até colar. Eu não sei se você ia falar sobre isso, mas é sempre uma dúvida que o pessoal tem, né, com relação às penalidades, né? Como é que vão ser distribuídas as penalidades, né, Garcia? E aqui tá dizendo aqui, vou colar o texto que eu mesmo fiz, mas só para não me perder, né, Garcia? Então, as penalidades que acontecerem nos treinos livres ou na qualificação, isso na sexta-feira, né, vão ser aplicadas apenas na corrida, né? Então esquece o sábado, né? E aí as penalidades que acontecerem no sábado, né, durante a qualificação sprint, ela vai ser aplicada exclusivamente à sprint race. E aí qualquer penalidade que acontecer na sprint, obviamente, então vai ser aplicada à corrida, né, Garcia? E é isso, né? Para finalizar, as penalidades de potência, né, da unidade de potência, então troca de componentes, a gente até tem novidades, né, para isso. Não vai acontecer nesse final de semana, mas se aplicariam apenas às corridas também, Garcia. É isso, é bem importante essa parte que você falou, principalmente a questão do treino livre, né, de tudo aí, porque é até intuitivo você pensar que penalidades na qualificação sprint vai ser para sprint, na qualificação normal vai ser para corrida, mas a do treino livre fica no ar, né, e é importante citar que penalização no treino livre, que a gente não vai mais chamar de treino livre 1, né? Penalização no treino livre vai ser aplicada à corrida, né? Cara, é isso, um treininho só. Inclusive, uma das pessoas que se colocou a favor desse novo formato foi o Gunther Steiner, a gente falou dele ontem aqui, né? Ele foi por um lado interessante aqui, né, porque ele falou assim, primeiro ele falou que uma segunda qualificação é boa pros fãs, é boa pras equipes, dá mais emoção, mais coisa acontecendo, aquela coisa toda, né, o pessoal quer bagunça, o pessoal quer, né, enfim, e ele acha isso ótimo pra categoria. Ok, os tempos mudam, pode ser que seja bom mesmo, né, não vou entrar nesse mérito aqui, mas ele citou uma questão interessante, ele falou assim, eu prefiro esse novo formato porque o TL2 no sábado de manhã era inútil, a gente não podia mudar nada no carro, a gente dava umas voltas, tentava entender um pouco mais dos pneus e pronto, né? Porque era isso, porque a qualificação já tinha acontecido na sexta-feira, então os carros já estavam
em uma espécie de regime de parque fechado, onde já não dava para mudar mais nada. Então, por esse ponto, tem muito mais lógica a nova classificação do que aquele segundo treino livre, né? Sim, ó, cantamos essa bola, né, Garcia? Quando veio o formato, me lembro muito bem de você falar, olha, que então, né, perdeu a utilidade, né, o treino, porque eles vêm em regime de parque fechado, não pode alterar as coisas, então, né, pro restante do final de semana, então fica meio um tempo jogado ali, né? Com certeza fica um tempo jogado. E eu acho que nesse sentido, Garcia, a gente preencheu bem, né? O contexto, assim, da Fórmula 1, da gente ter uma competitividade bacana, né? O meu medo é só que, por exemplo, e até, Garcia, se os pilotos aproveitarem os 60 minutos do primeiro treino, tá legal também, né? Tá legal, porque se a gente juntar aí quanto tempo eles ficam na pista durante todos os treinos, quando a gente tinha 1h30 lá, que dava aí 4h30 de treino, né, Garcia? Alguns anos atrás, eles não ficavam 1 hora inteira na pista, aqui arrisco dizer que, né, teria que fazer essa conta, mas não ficavam. Então, assim, se for bem aproveitado, né, um treino livre só basta, né? Realmente basta. Agora, a gente tem as intercorrências, né? O grande problema para mim são essas intercorrências que podem ter ali uma bandeira vermelha. A gente sabe no treino, pelo menos por enquanto, Garcia, né? Já vamos levantar essa bola aqui, né? Se deu bandeira vermelha, no treino o tempo segue correndo, né? Então são 60 minutos. Vai começar o treino, a gente falou aí, 6h30 da manhã, 7h30 da manhã, chova canivetes lá em Baku, Garcia, 7h30 da manhã, terminou o treino livre, né? O único treino, eu ia falar o treino livre 1 aqui, o treino livre terminou. Então, é isso, talvez surja a necessidade de alterar isso, né? Porque vamos supor que a gente tenha meia hora de interrupção ali em Baku, não sei, cara, pode acontecer, né? E aí sim, você vai para uma qualificação depois sem né, conhecer o carro, a pista. Eu acho que para esse final de semana tem um agravante que a gente tá aí quase um mês sem corrida, né? Então a gente tem falado sobre as atualizações que prometem, pelo menos, ser grandes, né? Na maioria das equipes, grandes atualizações. Então esse tempo de pista seria útil aí para você testar novos pacotes, etc e tal, né? Mas isso também especificamente para esse fim de semana, né? Para os outros, essa variável ela não entra, né, Garcia? Mas também acho que é digamos que um tempero a mais para esse final de semana, nesse pouco tempo de treino, numa pista complicada, que é Baku, que a gente já viu várias bandeiras vermelhas, não seria nenhum absurdo, né, Garcia? Né? As proteções estão muito perto, às vezes bate uma proteção, sai do lugar, a gente sabe que demora um tempo para corrigir e só pode retomar a corrida com isso. Então, tô bem ansioso e acho que tem esse tempero extra, que são novas atualizações, as equipes não conhecem muito bem e vão ter pouco tempo para trabalhar no carro também, Garcia. Se tiver algum problema aí, sei lá, com 25, meia hora de treino, assim, for algum problema um pouquinho mais grave que impeça o retorno da sessão, a retomada da sessão, aí a corrida, o final de semana de muita gente vai estar completamente defecado aqui, pra falar um português quase claro, né? Porque realmente vai dar problema, porque depois não tem mais treino livre pra ajustar, a pessoa vai ter que, sei lá, usar Q1 pra último ajuste, depois ali na classificação é realmente difícil. Lembrando que as corridas sprint nessa temporada vão acontecer nesse final de semana no Azerbaijão, depois na Áustria, Bélgica, Catar, Estados Unidos, Austin, né? E São Paulo. Tá? A gente falou um pouquinho aqui então do novo formato da qualificação para a corrida sprint e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Então vamos pro segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quarta-feira, e a gente vai falar um pouquinho mais de regulamento. A gente teve mais uma pequena alteração no regulamento, porque foi alterada a quantidade permitida de trocas para componentes da unidade de potência em 2023. Então os pilotos em 2023 vão ter mais peças adicionais aí para suas unidades de potência, tá? As mudanças também foram aprovadas ontem na reunião que teve lá da FIA, né? Então, assim, mais uma vez, explicação, né? A unidade de potência de um Fórmula 1 tem motor de combustão interna, turbocompressor, MGUH, MGUK,
controle eletrônico e também o armazenamento de energia da bateria. Então, os pilotos tinham permissão para utilizar 3 motores de combustão, 3 turbos, 3 MGU-H, 3 MGU-K por temporada, além de 2 controles eletrônicos e 2 armazenamentos de energia. Isso, se fosse ultrapassado, aí você tem lá as alterações. O motor de combustão são 10 posições, o controle eletrônico, por exemplo, são 5 posições, caso você, né? Mas vamos lá. A partir de agora, Gavi, o motor de combustão, o turbocompressor e os 2 MGU lá, o H e o K, foi aumentado para 4 unidades por piloto na temporada. Tá? Então, as penalidades de grid só vão ser aplicadas se um 5º elemento for usado, e o controle eletrônico ali também, o armazenamento de energia da bateria não muda, tá? Continua sendo 2. Refresco pra muita gente, né? Garcia. Tava precisando, né? Porque aumentou aí a exigência, o número de quilômetros percorridos também, né? Até pra você ver em que doido isso, né, Garcia? Você chama a atenção pra isso. Você acabou de falar que, poxa, tem menos tempo, né, de pista, né? A gente tá triste porque tem menos tempo de pista, né? Mas no fundo vai dar mais, né? Porque os pilotos correndo de fato ali, o treino, é o que eu falei, se a gente juntar os treinos, os caras entram lá, 10 minutinhos e volta pro box, né, Garcia? Não dá muito tempo de quilômetros percorridos, né? Então, acho que aumenta a quilometragem percorrida e também a exigência, obviamente, né? Porque a gente tá falando de corridas aí, né? Então, mais uma qualificação, isso vai aumentar bastante a exigência nessas 6 etapas, né? Mas também aquele refresquinho, né, Garcia? Assim, porque para simplificar, pode mais uma unidade de potência, né? É isso, um MGU, um composto ali, que é o MGU-K, o MGU-H e o próprio ICE, o motor de combustão. Então, esses elementos podia 3, agora pode 4, né? Então, usou o 5º, toma 5 penalidades, 5 posições de penalidade. Usou o 6º, já são 10, né? Então, essa primeira penalidade é de 5, na segunda já é 10 posições no grid, né, Garcia? Então, deu uma... acho que a gente vinha pedindo aqui também. Hoje é o dia de falar do que a gente vinha pedindo, mas falamos, né, Garcia? Porque tenho que dizer aqui, né? Vai tudo isso de corrida, e como é que fica os motores, né? Como é que fica os motores? A gente vai entrar numa de que no fim do ano todo mundo vai começar a assumir penalidades, e a ideia não é essa, né? A ideia, né, não é você punir todo mundo, é punir uma exceção, né? Não virar uma regra ali. Então, acho que vai preencher bem também essa exigência aí. Só para registrar de novo, falamos aqui da bandeira vermelha do TL, hein, Garcia? Quando tiver sprint, pode ver que isso daí vai dar caca e os caras vão ter que alterar também, Garcia. Escreve, pode escrever. Boa. E aí acho que o grande conceito disso, e todo mundo já vinha entendendo isso, só tava demorando pra alguém tomar uma decisão, porque o conceito é esse, né? Aumenta a corrida e não aumenta o número de motor, né? Então isso tava gerando problemas, aí tava virando a gincana, que a gente até falou, o risco de um campeonato ser decidido por conta de um motor que faltou e uma penalidade no grid de 10 posições acabava sendo grande, né? Sim. 2021 mesmo foi um grande campeonato, teve esse componente que, beleza, mas dá uma pitada de drama, mas a gente não quer um drama artificial, né? A gente quer também que as corridas decidam o campeonato. As corridas precisam estar em primeiro plano sempre, né? Claro, Garcia, e eu concordo plenamente, né? E eu lembro que 2021 era isso, que hora que cada um vai trocar, né, Garcia? Quem vai trocar na Bélgica, né? Não, esse passado... Então, assim, não sei, é o que você colocou, a gente quer ver, acho que a pista é suficiente, né? Ali a Fórmula 1, os carros, tudo que envolve ali a Fórmula 1 já é suficiente pra gente ter disputas, né? Essas artificialidades que às vezes, eu não sei se foi de propósito, que às vezes surgem também do acaso, né, Garcia? Você vai criando as coisas ali e deixa uma pontinha ali que acaba uma hora vindo, né, de novo à tona. Quero crer que seja isso, né? Porque parece até que é realmente isso. Então, né, agora a gente deveria voltar numa normalidade, e aí, de novo, né, tem 10 equipes, 20 pilotos, então que, sei lá, 8 tem que trocar 10, então, né, Garcia? Tem que receber penalidades. Se 15 receber, né, já é a exceção fugindo da regra, né? Então, não é isso, né? Tem que punir a exceção, Garcia. É isso. Outras alterações
de menor impacto até que foram definidas ontem. O tempo para o procedimento de grid no GP foi aumentado de 40 para 50 minutos. Esse tempo extra vai ser utilizado para apresentação dos pilotos aos espectadores nos eventos, né? A definição atualizada de trabalhar em um carro durante o pit stop, que fez até que a penalidade do Alonso lá fosse cancelada, vai ser incluída também no regulamento esportivo a partir de agora, né? Então, só encostou no carro, mas não trabalhou no carro. Então, isso vai ser mexido. E vai ter algumas revisões aí no regulamento financeiro também. Iniciativas de sustentabilidade serão adicionadas à lista de itens excluídos do limite de custo de uma equipe. E aí a gente está falando de instalação de infraestrutura sustentável, auditoria e monitoramento das emissões de carbono das equipes, além de doações feitas a instituições de caridade envolvidas em projetos de sustentabilidade ambiental. Então, temos essas pequenas alterações aí também no regulamento esportivo da Fórmula 1. Boa, Garcia, boa. Quando eu falo da parte financeira aqui, eu fiquei feliz, cara. Eu tava lendo, eu falei, puxa, que maravilha, cara, que maravilha. Vão aumentar a parte financeira. Tomara que tenha lá dizendo que vai permitir o catering, né? Porque quando a gente vem no GP Brasil aqui, Garcia, a gente não tem muito onde almoçar não, cara. A gente almoçava nas equipes, né? Porque elas davam aqueles almoços. Hoje em dia, cara, o que aconteceu? Quando entrou o teto orçamentário, a primeira coisa que as equipes cortaram, adivinha o que foi, Garcia? O catering, cara. Então. É sério isso. Então a Red Bull, por exemplo, tinha todo dia lá, tinha almoço. A Mercedes, cara, você ia lá, era, né, mó bacana. Pode parecer bobeira, mas não é, cara. Faz uma diferença uma comida ali, não tem, né? Interlagos, enfim, cara. E aí, então, as equipes falaram, não, a gente reduziu o catering por causa do teto orçamentário. Então, assim, não vai ser esse ano ainda, tem que levar a marmitinha de casa ainda nesse ano, porque o catering continua fora da lista de exceções, Garcia. Muito bom, perfeito. Bom, é isso. Falamos um pouquinho mais aqui sobre alterações nos regulamentos da Fórmula 1 e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, então, nessa quarta-feira. A gente vai com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar muito bem informado. E olha, saiu a lista dos 10 pilotos com maior patrimônio líquido no atual grid da Fórmula 1, tá? Os mais ricos mesmo, para falar português bem claro. Lewis Hamilton, 1 bilhão e 700 milhões de reais, tá? A gente tá falando em reais aqui, né? Então, assim, o Hamilton é o piloto mais rico. A gente tem Fernando Alonso em segundo lugar, com 1 bilhão 360 milhões de reais, né? Em terceiro lugar, Max Verstappen, que tem 454 milhões de reais. Olha a diferença do Alonso pro Verstappen. Aí a gente tem em quarto lugar o Sérgio Pérez, com 393 milhões. Daniel Ricciardo em quinto, com 264 milhões. Lance Stroll em sexto, com 262 milhões. Mas esse daqui vai herdar depois um negócio... vai passar todo mundo. Em sétimo, Pierre Gasly, com 172 milhões. Oitavo, Valtteri Bottas, 157 milhões. Nono, Kevin Magnussen, com 131 milhões. E Esteban Ocon, o francês, aí é o décimo, com 94 milhões de reais de patrimônio, Gabi. Bota milhões aí, hein, Garcia? Você ficou falando milhão, milhões, né? Aqui, porque eu tenho 2 filhos, né, cara, pequeno, né? E é muito doido, que às vezes eu falo aqui, isso aí custa 10 pau. Aí meu filho fala, pai, esse 10 pau é o quê, pai? É 10 reais ou 10 mil, né? Sabe, porque adulto sabe assim, né, Garcia? E aí eu falo, 2 milhões. E a minha filha de 5 anos fala, então é fácil, pai, é só pegar lá no mercado e dar 2 milhões, né? Porque é tanto milhão que falou aí, né, Garcia, que parece brincadeira, cara. Mas olha, o Hamilton, 1 bilhão e 700 milhões, hein, Garcia? Cara, é muita grana, né? Muita grana. O segundo colocado aí, que é o Fernando Alonso, só fazer a comparaçãozinha aqui, tem 1 bilhão 360, que também é muita grana. É uma diferença de um Max Verstappen um pro outro, né? Que tem 454 bilhões ali também. Então, pra você ver, né? Quando a gente tá falando dos gigantes aí. Mas é isso, o Verstappen também tem tudo pra chegar. E eu fiquei realmente surpreso, Garcia, né? Porque aqui, a gente tá falando aqui do Pérez e tal, né? Tá tudo bem, Ricardo também e tal. O próprio Bottas eu até achava que poderia ser mais. Agora, o Pierre Gasly ali com 172 milhões, quase o dobro do Esteban Ocon, né? Realmente fiquei surpreso ali com o Gasly nessa, daqui ó, 19ª, 8ª, 7ª posição, hein, Garcia? É isso.
Enfim. Gavi, mais uma aqui. A gente vai falar do Daniel Kvyat, que reclamou bastante da Red Bull aí pela sua dispensa. Depois de tanto tempo ele veio falar mais um pouco sobre isso. Ele falou assim, olha, não é muito fácil não chegar da Toro Rosso até a Red Bull, é uma equipe de Fórmula 1 diferente. O topo e o pelotão intermediário têm uma mentalidade diferente, foram tempos muito difíceis para a equipe, todo mundo muito estressado e tal, diferente de agora que eles têm um carro dominante, né? Na época eles tinham um dos piores carros que eles tinham construído. Ele falou que não tinha ninguém feliz na equipe quando ele esteve lá na Red Bull, o Horner, o Helmut Marko, ninguém estava feliz, então foram tempos difíceis, né? Aí ele falou assim... Aí eu basicamente ajudei todo mundo a passar pelos momentos mais difíceis e depois eles se livraram de mim. Primeiro, não sei se ajudou tanto assim. E segundo que, sei lá, né? Me parece que faz parte, né? Faz parte. E outra, cara, eu gostava do Kvyat. Até o dia que eu nunca vou esquecer, eu sempre vou falar, isso é pessoal mesmo, né, Garcia? O dia que a gente tava em pandemia, cara, voltou a corrida, acho que foi a primeira corrida ou segunda, ele bateu o carro lá num treino, um negócio assim, foi lá e deu um tapa na câmera, você lembra disso? Lembro. Cara, aquele dia eu falei, mano, esse cara tem que sair da Fórmula 1. Quando ele saiu, eu comemorei, porque sei lá, né, enfim, a gente também somos seres humanos, e também o lado pessoal toca a gente, né, Garcia? Então quando a gente tem um asco de alguém, é difícil você comentar alguma coisa que seja positiva, né, Garcia? Vou pra ser justo aqui também com o meu comentário e com o Kvyat, né? Então eu acho que é isso, o Kvyat nunca foi um baita de um piloto também, né? Nunca chegou e mostrou assim, não, a gente tem que ficar aqui, me lembro bem de sempre mais uma chance pro Kvyat, né? Antes dele sair rolou isso, você lembra disso, Garcia? Teve uma, duas, 3 chances, né? Mais uma chance, claro, agora vai, né? E nunca foi, na verdade, né? Então, assim, é isso, né? O mundo, na verdade, ele é meio imperdoável, né, Garcia? Isso é cruel, às vezes a gente vê as coisas acontecendo, às vezes perto da gente fala, puta, né, a pessoa tá deixando uma coisa passar, mas ele é isso, a gente aprende com os nossos erros, e eu acho que quanto mais no topo você tá, né, quanto mais no lugar de destaque, mais você sofre com isso, né, então foi o caso do Kvyat, que pra mim não é uma injustiça, né, e assim, tá certo, né, você ajuda a Red Bull, ele era pago por isso, né, não era um serviço voluntário, né, Garcia, e mesmo que fosse também, né, mas ele era pago por isso, e daí quando ele não serviu mais, a Red Bull se livrou dele, como acontece comumente aí em qualquer emprego de pessoas normais, Garcia. É isso, boa, perfeito. Gavi, o governo brasileiro sancionou a lei que nomeia Ayrton Senna como patrono do esporte brasileiro, né? O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, nomeou o Senna como patrono, né? Projeto de lei 14.559 descreve no documento oficial que o vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente, faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica declarado patrono do esporte brasileiro o ex-piloto Ayrton Senna da Silva. Artigo 2. Entra esta lei em vigor na data da sua publicação, né? Essa proposta de lei foi aprovada pelo Senado no final do mês de março, publicada ontem no Diário Oficial, e é mais protocolar mesmo, né? Não muda muita coisa, mas... É isso, protocolar, né, Garcia? O pessoal vai falar assim, nossa, gente, mas o Senna, patrão... Calma, gente, ninguém tá diminuindo o Senna em nada aqui, pelo amor de Deus, hein? É que essa lei também não faz lá grande diferença pra ninguém. Não muda nada, né, Garcia? Não muda nada ali, né? A gente tem agora Mas é legal. Mas é legal. É mais um reconhecimento pro Senna, né, Garcia? Sim. Pros fãs aí do Senna, né, pro legado que o Senna deixou, e até hoje, né, cara, incontestável, tem quem gosta, tem quem não gosta, a maioria gosta, claro, eu inclusive tô do lado dos que gostam aí, do que cresci, né, admirando Ayrton Senna, então acho muito bacana desse ponto de vista, mas é isso, é importante a gente falar também aqui do ponto de vista, né, do que muda na vida real das pessoas, é nada, né, Garcia? É isso. Bom, é isso. Não dei muito o que falar, gente, desculpa, eu mesmo selecionei essa aqui, mas porque eu achei legal registrar, mas não tem muito mesmo o que falar sobre isso, né, mas é legal registrar, assim, pô, super bacana. É legal porque é isso, né, o Garcia, a gente vê a molecadinha aí hoje no kart, né, tem um menino novo aí,
Vicente da Silva, o menino tem 10 anos, cara, né? Se eu tiver errado a idade, me desculpa, mas tá no kart, um puta do menino bom e tal. Ele conhece o Ayrton Senna, cara, pô, vê as corridas, então assim, é um legado impressionante do Senna. É legal a gente ter esse reconhecimento, né, cara? Eu acho que é mais essa homenagem também nossa aqui, né, mano? Seria isso. É isso, perfeito. Bom, e Gavi, o presidente da FIA, o queridíssimo Mohammed Ben Sulayem, se envolveu em polêmicas por conta de comportamento sexista, tá? Foram encontradas publicações dele num site onde ele afirma não gostar de mulheres que pensam que são mais inteligentes que os homens, né? Na época a FIA se manifestou dizendo que a declaração não refletia as opiniões do Ben Sulayem, mas ele foi novamente acusado agora de sexismo, né? E as alegações agora partem da ex-secretária-geral interina de automobilismo, a Shayla Anral, né? Isso conforme uma publicação do jornal britânico The Telegraph, né? Ela teria enviado uma carta ao Sulayem e ao Carmelo Sanz de Barros, que é presidente do Senado da FIA, apontando vários momentos em que ele demonstrou comportamento sexista, e essas alegações ainda não foram investigadas pela FIA, né? Então um porta-voz da FIA agora declarou o seguinte: Shayla Anral foi diretora da temporada da FIA, explicou tal, depois se tornou secretária-geral interina do esporte a motor, né? E em novembro de 2022 foi decidido por ambas as partes que ela deixaria o cargo. Nenhuma das partes fez referência ao comitê de ética, né? E teria acontecido algum episódio desagradável entre os dois no GP da Bélgica de 2022, em que ele teria sido visto gritando com ela, né? E, enfim, problemas aí envolvendo mais uma vez o Ben Sulayem, problema delicado, né? Problema delicado, né, Garcia? Agora ele foi colocado lá de novo só porque fazia sentido ali pelo interesse, a negociação da Fórmula 1, de todo o esporte a motor em geral com o Oriente, na verdade, né, Garcia? Então, pra mim, na época, a gente falou aqui, tá registrado, né, olha, eu falei, ó, o Ben Sulayem, isso aí pra mim é política, né? Então, assim, quando ele, né, o cara não tem aquele tato, né? A gente saiu de um Jean Todt, cara, que aí ele pode gostar ou não, mas que era um cara que vivenciava aquilo a vida toda pra ir pra um cara que, né, Garcia, não tem a experiência necessária. Então, isso já incomodou, né? E aí agora começam a aparecer aí desvios de conduta, né, Garcia? Acho que tem que ser realmente investigado aí e é isso, não passarão mais, né, Garcia? Se passaram até hoje, né, isso vale pro que tá acontecendo aí também, envolvendo até o meu Corinthians, cara, né? Eu já deixo aqui o meu registro, se passaram até hoje, azar, agora não passarão mais. É isso, cara, é impossível a gente não misturar alguns assuntos de leve, não vou me alongar. Não, mas é impossível, cara, é impossível e porque é isso, eu tenho visto muita gente questionar, mas por que não falava antes, vai falar só agora que tá aqui com o meu timão, né? Pô, não, gente, pô, você tá falando agora, orgulhe-se, você tá falando agora que ele chegou no seu time, orgulhe-se do time que você toca. É o tamanho do Corinthians, né, Garcia? Eu não sou corintiano, isso, tá? E pedindo desculpas aqui já pra tocar nesse assunto, eu não sou corintiano, né? Mas eu estaria orgulhoso muito. Caso a minha torcida, no caso, tivesse se engajando dessa forma, como tá engajada, porque não dá mais pra deixar passar esse tipo de coisa, gente. Então, assim, e isso mostra também que, ok, estamos até evoluindo enquanto sociedade, porque hoje a gente cobra mais, né? É o que a gente fala, né, Garcia? Um pouquinho, falta muito, né, Garcia? Mas aproveitemos as pequenas evoluções, pelo menos. É isso. Já sabe o que também? Já vou deixar registrado. Teve um protesto lá do futebol feminino e aí um monte de gente detonando e blá blá blá. Né? Esse final de semana acabou de abrir, vai abrir hoje as vendas, né? Corinthians e Cruzeiro na Fazendinha, domingão, Garcia, 11 horas. Desculpa falar aqui, mas assim, vamos apoiar o que elas estão fazendo, sabe? Quem puder, né, Garcia? Tem muita gente querendo boicotar, então acho que é uma hora, sim, de, como você disse, mostrar a força em todos os âmbitos, né, cara? Então se surgiu agora, não importa que não surgiu antes, né? Vamos cobrar a partir de agora. É isso, cara, não vou me alongar muito também. Boa, perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, como eu sempre falo, né? Pode mandar mensagem pra mim, pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, né? @Gabriel_Gavinelli com 2 L's, então muito bacana aí, pessoal, sempre mandando mensagem. Eu recebi uma mensagem do Rodolfo, amanhã eu trago ela aqui também, né? Quero deixar um abraço pra todo mundo, aí eu não li aqui ainda e agora eu tô sem a internet aqui.
Mas é isso, um abraço pra todo mundo, continuem mandando mensagens, mandem cada vez mais aí, é muito legal, né, e necessária essa interação também, né, Garcia? Chegou a mensagem do Rodolfo aqui durante a gravação do programa de hoje, e eu até queria, mas ele mandou mensagem de áudio durante a gravação, então depois eu vou ouvir com calma e amanhã a gente responde, tá bom, Rodolfo? Grande abraço, meu, pode cobrar a gente aqui, a gente responde sim, beleza? Quem quiser entrar em contato comigo também pode, meu Instagram é o @carlosgarciafm, o meu Twitter, @carlosgarcia, e aí eu fico esperando você mandar sua mensagem aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que tá sempre junto aí, um grande abraço, valeu demais, tamo junto. Valeu você também, Gabi. Valeu você, parceiro, tamo junto, um abraço pra todo mundo, amanhã tamo de volta aqui com mais um episódio do F1 Mania em Ponto. É isso, valeu, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.